Amém? Achamos Gênesis 45. Hoje, o ápice desse texto, é o ponto mais alto de toda essa história, é a finalização da construção de uma história que teve um final, teve uma chegada aqui. E esse 45 começa assim: então José, não se podendo conter diante de todos os que estavam com ele, bradou: fazei sair a todos da minha presença. E ninguém ficou com ele quando José se deu a conhecer a seus irmãos. E levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviam, e também a casa de Faraó. E disse a seus irmãos: eu sou José, vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque ficaram atemorizados perante ele. Disse José a seus irmãos: agora chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse: eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haveres vendido para aqui, porque para a conservação da vida Deus me enviou adiante de vós. Porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou adiante de vós para conservar a vossa sucessão na terra, e para vos preservar a vida por um grande livramento. Assim não fostes vós que me enviastes para cá, e sim Deus, que me pôs por pai de Faraó e senhor de toda a sua casa, e como governador de toda a terra do Egito. Apressai-vos, subi a meu pai, e dizei-lhe: assim manda dizer teu filho José: Deus me pôs por senhor em toda a terra do Egito. Desce a mim, não te demores. Habitarás na terra de Gósen, e estarás perto de mim, tu, teus filhos e os filhos de teus filhos, os teus rebanhos, o teu gado e tudo quanto tens. Aí te sustentarei, porque ainda haverá 5 anos de fome, para que não te empobreças, tu e a tua casa e tudo que tens. Eis que vedes por vós mesmos, e meu irmão Benjamim vê também que sou eu mesmo quem vos fala. Anunciai a meu pai toda a minha glória no Egito, e tudo o que tendes visto. Apressai-vos e fazei descer meu pai para aqui. E lançando o seu pescoço de Benjamim, seu irmão, chorou. E abraçado com ele, chorou também Benjamim. José beijou a todos os seus irmãos e chorou sobre eles. Depois seus irmãos falaram com ele. Fez-se ouvir na casa de Faraó esta notícia: são vindos os irmãos de José. E isto foi agradável a Faraó e a seus oficiais. Disse Faraó a José: dize a teus irmãos: fazei isto, carregai os vossos animais e parti, tornai a terra de Canaã. Tomai o vosso pai e as vossas famílias, e vinde para mim. Dar-vos-ei o melhor da terra do Egito, e comereis a fartura da terra. Ordena-lhes também: fazei isto, levai da terra do Egito caros para vossos filhinhos e para vossas mulheres, trazei vosso pai e vinde. Não vos preocupeis com coisa alguma dos vossos haveres, porque o melhor de toda a terra do Egito será vosso. E os filhos de Israel fizeram assim. José lhes deu caros conforme o mandado de Faraó. Também lhes deu provisão para o caminho. A cada um de todos eles deu vestes festivais, mas a Benjamim deu 300 moedas de prata e 5 vestes festivais. Também enviou a seu pai 10 jumentos carregados do melhor do Egito, e 10 jumentos carregados de cereais e pão, e provisão para o seu pai para o caminho. E despediu a seus irmãos. Ao partirem, disse-lhes: não contendais pelo caminho. Então subiram do Egito e vieram à terra de Canaã, a Jacó seu pai. E lhe disseram: José ainda vive e é governador de toda a terra do Egito. Com isto o coração lhe ficou como sem palpitar, porque não lhes deu crédito.
Porém, havendo-lhe eles contado todas as palavras que José lhes falara, e vendo Jacó seu pai, os carros que José enviara para levá-lo, reviveu-lhe o espírito e disse: Israel, basta, ainda vive meu filho José, irei e verei antes que eu mora. Amém. A história começou a mudar depois que os irmãos admitiram o seu pecado. Enquanto que aqueles irmãos escondiam o pecado, parece que a história não se desfazia, aquele bolo não ia embora, era como um fantasma que atormentava a vida deles. Mas a mudança começou quando eles admitiram o seu erro, admitiram o pecado, e eles disseram: Deus descobriu o nosso pecado. Eles foram vencidos no cansaço. As estratégias de José os empurraram, os encurralaram em direção a uma decisão. Amém? Eles foram vencidos pelo cansaço de tantas vezes que o José os empurrava ali para que eles admitissem o seu erro. Dar o braço a torcer lhes poupou outras viagens de Canaã ao Egito. O texto nos diz que era o segundo ano recém de seca de fome sobre a terra. Eles tinham viajado recém a segunda vez de Canaã para o Egito e andado 400 quilômetros, e dar o braço a torcer, admitir o pecado, abrir o jogo, poupou-lhes de repente 5 anos de idas e vindas. Quanto antes uma pessoa abre o jogo e admite o seu pecado, antes ela é poupada de cansaços da vida. Nós vemos que o filho pródigo começou a mudar sua história quando ele admitiu: o que eu estou fazendo aqui no meio dos porcos, na casa do meu pai? Até mesmo os servos vivem como filhos. Quando nós vemos que Zaqueu se dobrou diante de Jesus e admitiu o seu pecado, e disse: hoje mesmo ainda vou distribuir tudo para quem eu roubei, de quem eu tomei, as viúvas e os pobres. A história começou a mudar quando a pessoa admitiu o seu erro. No verso 2, o texto diz sobre José: e levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviram, e também a casa de Faraó. O José destampa a alma diante dos irmãos. Tudo aquilo que estava ali, amordaçado 22 anos, ele destampa a alma e abre as comportas do seu coração quando ele se dá a conhecer aos irmãos. Aquilo foi profundamente emocionante, toda aquela emoção foi colocada para fora e jogada aos pés dos irmãos. O medo que os irmãos tinham da revelação é transformado em evidências de perdão e graça, porque José se apresenta aqui como um homem gracioso, ainda que no passado ele foi maltratado. O temor da vingança se converte em presentes generosos, porque os irmãos voltam para o pai, ainda carregados, ainda com seus animais cheios de alimentos e mais caros e mais presentes. Ao invés de vingança, eles retornam para sua casa, cheio de graça e ainda com presentes. A ação maldosa dos irmãos de José, governada por ciúmes, por inveja, por ódio, ela é transformada pela providência divina em livramento de morte para os irmãos e para o mundo. Porque não eram apenas aqueles 11 irmãos e o pai e a família que estavam sendo servidos, mas todo o mundo estava sendo servido pelo Egito, e Deus tinha colocado José como providência. Aquela providência carancuda de ter sido um dia vendido pelos irmãos por 20 moedas de prata, agora se revela em graça. E aquela providência carancuda escondia a face sorridente de Deus, tanto para José, como agora para os irmãos que voltam para casa com a vida resolvida. Com tudo isso, a história só teve um desfecho naquele momento, quando abriram a boca e confessaram o pecado, quando admitiram, quando confessaram. Do verso 1 ao verso 15, nós temos aqui o relato desse encontro muito emocionante para José. Eu imagino que o José já aprendia as emoções desde a primeira vez que os irmãos voltaram para o Egito e o Simeão ficou detido.
A primeira vez que os irmãos voltaram para Canaã e o Simeão ficou detido no Egito. As emoções ficaram detidas. As emoções ali, muito tempo, ele ficou colocando aquilo dentro do coração. Agora ele conseguiu derramar isso. E José se revela aos seus irmãos. No verso 3, e disse a seus irmãos: eu sou José. Surpreendente. Os irmãos não esperavam ver o José vivo. Uma pessoa que era vendida para o Egito, naquele período da história, ela não vivia mais do que 3 a 6 anos. E muitas pessoas morriam bem antes dos 3 anos. Eram vendidos como mão de obra para trabalhos pesados, para pisar o barro, para fazer tijolos, para juntar a palha do trigo nas lavouras, para secar tijolos, para quebrar pedras, para construir, para cavar. Todos os trabalhos forçados eram colocados nas mãos dos escravos. Na perspectiva dos irmãos de José, eles não queriam matar o José, eles pegaram José e com as mãos deles derramar sangue, mas eles venderam para o Egito para terceirizar a morte. Nós não temos tanta coragem para matar, mas vamos vender e alguém outro vai matar no nosso lugar. Na cabeça dos irmãos dele, José não estava mais vivo, ele tinha morrido em alguma cova do Egito. Talvez aquilo nem estava mais na memória, a possibilidade da vida. E quando de repente o José se revela para eles, e ele diz: eu sou José. O José estava vestido de egípcio, com certeza, com roupas egípcias, com cabelos egípcios, com pinturas egípcias. Como você se sentiria se você estivesse no lugar desses 11 irmãos? Vamos imaginar que alguém vem de Maracaju e traz lá uma notícia de que alguém conhecido teu, uma pessoa muito amiga, faleceu. E você já fica assim, emocionado, e a pessoa diz: foi sepultada ontem. Nem fiquei sabendo, mas foi sepultada. E você tem aquilo na cabeça, na tua cabeça você também sepultou aquela pessoa, e você imagina: quando eu for para a cidade eu vou passar no cemitério, eu vou pelo menos olhar lá a lápide, porque a pessoa faleceu. Mas você nem se deu conta de que aquela pessoa que transmitiu para você a mensagem, ela estava enganada, ela se enganou, ela não entendeu direito a história, ela passou para você uma outra mensagem. Aí outra vez que você vai no supermercado e você está ali com o teu carrinho cheio de compras, você olha na fila, diante de você está a pessoa que alguém outro falou que tinha falecido. É no mínimo que a cabeça, o cérebro pare por alguns segundos e dá uma bugada. Mas isso não chega aos pés do que esses irmãos sentiram diante de um irmão que na cabeça deles tinha morrido e agora ressuscitou, ressurgiu, ele está vivo. Eu sou José, eu estou vivo. E a pergunta que José faz: vive ainda meu pai? Ele tinha saudades do pai dele. É uma revelação surpreendente, e as emoções vazaram pelos poros da alma quando ele ficou sozinho com os irmãos. Todas as outras vezes que José tratou com os irmãos, ele falava com o mordomo, e o mordomo ia e tratava com os irmãos. Ele mandou que o mordomo colocasse dinheiro na boca das bolsas. Ele mandou que o mordomo colocasse o copo de prata nas bolsas. Ele mandou que o mordomo fosse atrás e trouxesse eles de volta. Mas agora ele tira todos da sala e ele fala pessoalmente com seus irmãos. Ele se revela e não tem outra pessoa junto. E o que os irmãos sentiram no final do verso 3? Porque ficaram atemorizados perante ele. Como que eles deveriam ter ficado diferentes? Era um sentimento justo. Quem tem dívida precisa ficar com medo mesmo. É um sentimento justo para quem tem dívida com o passado, tem dívida com os seus irmãos, tem dívida com a família, tem dívida com o pai, e 1 milhão de coisas passam na mente naquele momento. E ficaram atemorizados. Essa revelação foi como um raio sobre a cabeça e ficaram sem fôlego. Foi como um trovão de repente.
E eles ficaram sem palavras diante de José, e eles estavam diante de José como estar diante de um juiz. Não tiveram palavras, porque o texto diz aqui, não puderam responder. Ficaram sem palavras. Mas José, ele é um tipo Jesus, ele tipifica Jesus na Bíblia. E José é gracioso. No verso 4, José imediatamente faz um convite para eles. Disse José a seus irmãos: agora chegai-vos a mim. Bem ao contrário do medo deles. O medo era que agora houvesse uma vingança. Na cabeça deles, de repente, seria justo que eles fossem colocados numa prisão e eles fossem escravizados. Mas o José vai consertando a história e ele diz: agora chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse: eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Achegai-vos a mim. Não precisavam ficar atormentados, nem precisavam fugir. Fiquem aqui comigo. José é gracioso, e não é por menos que José tipifica Jesus. No verso 5: agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, porque por me haverdes vendido para aqui, porque para a conservação da vida Deus me enviou adiante de vós. Você consegue perceber o segredo de José continuar tão firme, ele tendo uma vida de comunhão com Deus todos esses anos? A diferença está na forma como a pessoa vê as coisas. Como José olhava para o mundo ao redor, como ele continuou olhando para os irmãos, como ele continuou olhando para o pai, como ele continuou olhando para o trabalho aonde ele foi colocado, como ele continuou olhando para a prisão aonde ele foi jogado inocentemente. Ele olhou tudo isso ao redor dele com os olhos do mundo ou com a ótica de Deus. Essa é a diferença. Essa é a diferença. No verso 7 ele diz: Deus me enviou adiante de vós para conservar a vossa sucessão na terra e para vos preservar a vida por um grande livramento. Assim não fostes vós que me enviastes para cá, e sim Deus. Como José olhava para a vida dele, ele entendia as coisas pela ótica de Deus. José poderia ter ficado vingativo por tão grande injustiça que ele sofreu. José poderia ter entrado em crise depressiva e desistido da vida. Quando nós olhamos para a vida de Jó, é interessante. No mesmo dia ele perde seus 10 filhos, vai sepultá-los. Quando ele volta para casa, ele coloca cinza sobre a cabeça e diz: nu vim a esse mundo e nu voltarei. Depois a mulher dele, a esposa dele, diz para ele: nega o teu Deus e morre. Ele diz para ela: falas como uma louca. Como esse homem tinha estrutura dentro dele para aguentar tanta coisa. A forma como ele via o mundo, a partir dos olhos de Deus, não a partir dos olhos que a esposa olhava para as coisas. Meus irmãos, José poderia ter desenvolvido um espírito de ladainha e murmuração. Nós olhamos para o povo que andava no deserto, Moisés, o grande líder. Eles recebiam um pãozinho do céu, recebiam água da rocha todos os dias, e aquele povo murmurava. O apóstolo Paulo escreve em 1 Coríntios que Deus teve que matar toda uma geração, porque eles só murmuravam. E no meio dessa mesma geração estava o Moisés, que andava na presença de Deus, entrava na sua tenda de encontro com Deus, e o seu rosto brilhava por causa da glória de Deus. José poderia ter ficado cheio de ladainha e murmuração. José poderia ter se feito de vítima dos irmãos e do sistema egípcio. Eu sou uma vítima, coitado de mim. Sim, a diferença estava na forma que ele escolheu olhar para a vida a partir dos olhos de Deus e não a partir dos olhos do mundo. Nós corremos o risco de nos envolver e contaminar, e nós também começarmos a olhar as coisas como o mundo enxerga.
E como fica a nossa vida a partir disso? Olha, uma vez uma pessoa que assiste vídeo de tudo ou assiste demais televisão e enche a sua vida com negatividade. Essa pessoa olha para qualquer coisa e ela vai morrer. De dor de garganta, de covid, de gripe, de acidente, medo de tudo. Porque ela coloca para dentro dela medo. Mas olha, uma vez que vai uma pessoa que a esperança dela está em Cristo, ela está firmada nisso e ela tem absoluta certeza que tudo que vai acontecer vai ser porque Deus quer, porque Deus colocou e Deus dirige a minha vida. Quando você vai olhar as cartas que Paulo escreveu e faz uma pesquisa, e você pode pesquisar as cartas das prisões de Paulo. Uma delas é a carta aos Filipenses. Quando Paulo está preso, ele escreve para a igreja de Filipos, e ele está preso numa masmorra, pouca luz, falta de água, falta de comida, solidão. Ele escreve para essa igreja, e ele diz: tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4,13. É esse texto que nós vemos em carros, em caminhões, quando as pessoas colocam esse texto, inclusive usam o texto errado. Paulo estava preso e ele escreve para uma igreja que estava só reclamando, dizendo: tudo posso naquele que me fortalece. Como que Paulo tem tanta força para dizer tudo posso naquele que me fortalece? Pela forma que ele olhava para o mundo. A igreja que reclamava olhava pela forma de mundo para mundo, ele olhava pela ótica de Deus. Quando Paulo escreve, está preso, ele escreve para a igreja aos romanos, ele diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Romanos 8:28. Como que um homem preso, um homem que passava necessidade, um homem que foi rejeitado, como que um homem desses diz que todas as coisas cooperam para o bem? Mas ele entende que é o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Eu preciso me preocupar se eu estou debaixo de perengue e eu estou fora do propósito, ou se eu deixei de amar a Deus. Eu tenho que me preocupar. Mas se eu estou dentro do propósito e eu amo a Deus e eu busco a presença de Deus todos os dias, então tudo coopera para o meu bem, inclusive dias difíceis. E nós passamos por dias difíceis. E às vezes Deus faz umas cirurgias tão doídas na nossa vida, e nós passamos por dias difíceis. E até aqueles dias difíceis na vida do crente cooperam para o bem. Deus não está fazendo isso para nos destruir e nem nos entregando nas mãos do diabo, mas nós precisamos permanecer dentro do propósito. Quando Paulo escreve aos Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 5,18, ele diz: em tudo dai graças, em tudo, inclusive no dia mau, inclusive no dia em que eu levei um perengue, que eu tomei um capote, no dia que não é bom. Quando Estevão, Atos capítulo 7, estava diante dos seus acusadores, ele estava se defendendo das suas acusações. O Estevão, em Atos 7,14, ele se lembra de José, e ele cita a história de José, dizendo: e Deus mandou José adiante para salvar os seus irmãos. Ele está dizendo isso porque ele entendia que ele estava sendo enviado para o céu antes, para depois muitos serem enviados após ele. E Estevão foi apedrejado. Quando nós olhamos para a vida do João Batista, o João Batista diz: eu sou a voz que clama no deserto, eu sou aquele que vinha aplainar os caminhos, eu vim antes de alguém. E quem veio depois dele? Ele preparou o caminho para quem? Para Jesus. E depois o lema de vida do João Batista era: que diminua eu e que ele cresça. Tudo depende da forma como você olha para o mundo. Tudo depende de como você olha. Se nós olhamos pela ótica do mundo, nós vamos morrer aos poucos e vamos nos afastar de Deus. Mas se nós olhamos a partir da ótica de Deus, nós vamos olhar para todas as circunstâncias e nós vamos dizer como José disse: Deus me enviou para cá. Deus me enviou, verso 8, assim não fostes vós que me enviastes para cá, e sim Deus. E ainda, para corrigir uma possibilidade,
Esses irmãos de José eram pobres de espírito. Vocês vão ver lá na frente na história, o pai deles falece e eles montam uma mentira dizendo: olha, o pai mandou dizer, José, para você não se vingar de nós. Era mentira. Gente pobre de espírito é assim. Vocês já viram isso? Gente que é pobre é mendigo de espírito. Eles eram pobres de espírito. Para evitar que eles torcessem a história na cabeça deles e se orgulhassem: fizemos a vontade de Deus, maltratando José. O José já corta a história dizendo no verso 8: assim não fostes vós que me enviaste. O mérito não é de vocês. É de quem? É dele. Quem é o centro da história de José? Quem é o agente da história de José? Deus. Deus é o agente da história dele. O verso 9, o José diz assim: apressai-vos, subi a meu pai, diz ele, aí assim manda dizer teu filho José: Deus me pôs por Senhor em toda a terra do Egito, desce a mim, não te demores, não fica demorando, porque o tempo está correndo. No verso 10, José oferece o melhor do Egito para os seus irmãos. Habitarás na terra de Gósen, que era uma das melhores terras produtivas das regiões do Egito. No verso 11, José oferece sustento no período da fome. Aí te sustentarei, porque ainda haverá 5 anos de fome. E era muito tempo. Em tempos de fome, não é metade de um tempo e mais a metade. Até na metade pode ir bem, mas a segunda metade vai ser muito mais difícil do que a primeira. É tempo de fome, tempo de prosperidade dá para aguentar bem 7 anos, mas tempo de fome é muito tempo. E tinha passado recém 2 anos e o mundo já gemia de fome. Então José oferece sustento. E no verso 12 e no 13, José oferece evidências da sua glória. Adiantaria os irmãos voltarem para Canaã sem evidências? O pai deles não acreditaria neles. Quando você olha no verso 26, a última palavra, as últimas palavras do 26, porque não lhes deu crédito, e eles tinham trazido com eles toda a evidência da glória, e não lhes deu crédito. Imagina se tivessem voltado sem evidência. Era necessário dar evidência. Verso 12: eis que vedes por vós mesmos, e meu irmão Benjamim vê também, que sou eu mesmo quem vos fala. Eu não pareço José. Eu cresci, eu desenvolvi, o corpo não é mais o mesmo. Eu era um adolescente de 17 anos, hoje eu sou um homem formado, mas eu sou José. 13: anunciai a meu pai toda a minha glória no Egito. Era muita história para contar. Toda a minha glória no Egito. No verso 14 e no 15, uma reconciliação emocionante e muito necessária. E lançando-se ao pescoço de Benjamim, seu irmão, chorou e abraçou com ele. Chorou também Benjamim. Era muito emocionante. 15. José beijou a todos os seus irmãos e chorou sobre eles. Depois seus irmãos falaram com ele. O caminho da reconciliação era tão difícil para os irmãos como também era para José. O caminho de uma reconciliação não é difícil apenas para um lado, é difícil para os dois lados. Porque José também teve que se quebrantar. O texto fala que saiu dele a iniciativa para uma reconciliação. Não dava para esperar dos irmãos, eles não entenderiam aquilo. Saiu dele a iniciativa de lançar-se o pescoço, de ter ali uma comoção, de liberar perdão e começar de novo. E José é um tipo Jesus. E há 4 paralelos entre José e Jesus. José conheceu seus irmãos antes deles reconhecê-lo. Jesus nos conheceu antes de nós conhecer. Segundo paralelo, José amou seus irmãos antes deles amá-lo. Jesus também nos amou primeiro. Terceiro paralelo, salvou seus irmãos antes deles terem consciência da sua
Salvação, eles já estavam comendo do trigo antes de terem consciência de que José era José. E nós também. Ele nos salvou e nos deu a vida. Jesus deu a vida por nós antes de nós termos consciência de que existisse salvação. Para quarto paralelo, chamou os seus irmãos para si, quando eles preferiram fugir. Eles não tinham vontade de fugir, mas Ele chamou eles de volta. Chegai-vos a mim. E quando a palavra de Deus veio as primeiras vezes sobre nós tivemos vontade de nos achegar a Ele ou de fugir. Mas Ele nos chamou outra vez de volta e disse: chegai-vos a mim, eu vou fazer uma obra na tua vida. E Faraó, eu acho interessante que nessa história o Faraó fica sabendo. No verso 16, fez-se ouvir na casa de Faraó essa notícia. Não havia nem como esconder uma notícia tão grande. A televisão da época passava isso a todo instante. Eles ligavam a televisão em todo o Egito, passava só essa história. Claro que se fosse nos dias de hoje não passaria nada disso. A televisão não passa histórias de reconciliação, eles passam histórias de marido matando mulher, de filho matando pais. Reconciliação não dá ibope. Mas todo mundo ficou sabendo. Fez-se ouvir na casa de Faraó essa notícia: são vindos os irmãos de José. Isso foi agradável ao Faraó e aos seus oficiais, porque o José tinha construído uma história. O José era amado no Egito. Amém? E eles olhavam para José e eles pensavam: todos são igual José. Então eles são amáveis como o José. Por causa do José eles foram amados no Egito. E o Faraó também se envolveu nessa história. No 17, Faraó despede os irmãos com provisão. Verso 17, disse Faraó a José: diz a teus irmãos, fazei isso, carregai os vossos animais e parti e tornai a terra de Canaã. O Faraó se envolveu graciosamente, os abençoando. No verso 18, Faraó convida a família de José para vir morar no Egito. Tomai o vosso pai e a vossa família e vinde para mim. Verso 19, o Faraó envia carros para trazer a família de José. Ordena-lhes também: fazei isto, levai da terra do Egito carros para vossos filhinhos e para vossas mulheres, trazei vosso pai e vinde. E no verso 20, Faraó promete provisão: não vos preocupeis com coisa alguma dos vossos haveres, porque o melhor de toda a terra do Egito será vosso. Que o José tinha prometido, o Faraó também autentica, e eles tinham essa promessa do próprio Faraó. E José também presenteia os seus irmãos. Do verso 21 ao verso 23 aqui, há algo que contraria. Do verso 21 ao 23, José presenteia os seus irmãos. Ele dá carros para aqueles que o venderam para caravanas midianitas, e nem sequer um chinelo lhe deram. O verso 21. E os filhos de Israel fizeram assim: José lhes deu carros, conforme o mandato de Faraó. Dá carros, dá carruagens. Para quem te tirou tudo. Em segundo lugar, no verso 22, José deu vestes festivais para aqueles que tiraram e rasgaram a túnica dele. Olha no 22. E a cada um de todos eles deu vestes festivais. Eu imagino que essas vestes lembravam a túnica que José vestia no dia em que ele foi colocado numa cisterna e vendido para o Egito. Aquilo não poderia ser apenas vestes por vestes. Aquelas vestes precisavam lembrar alguma coisa, e elas lembravam a túnica de José. Eram vestes festivais e também eram vestes de festa, porque a tristeza tinha passado, um novo tempo tinha chegado. José presenteia os seus irmãos e também presenteia o pai dele. No verso 23, José envia provisão para aquele que o tinha enviado para lobos. Quem tinha enviado José para os irmãos lá na boca dos lobos? O pai. Mas José não paga
o mal com o mal, mas José paga o mal com o bem. E para aquele que tinha enviado ele para os lobos, ele envia presente. Verso 23, também enviou a seu pai 10 jumentos carregados do melhor do Egito, e 10 jumentos carregados de cereais, e pão e provisão para o seu pai, para o caminho. No verso 24, e despediu a seus irmãos. Ao partirem, disse-lhes: não contendais pelo caminho. Aquela viagem poderia ser empolgante ou penosa. Aquela viagem poderia ser empolgante porque algo inimaginável aconteceu e 400 quilômetros poderiam ajudar aquilo a ser digerido. Mas aquilo também poderia ser penoso, porque uma viagem dessas poderia ser um período de troca de acusações. O Rúben acusar o Judá, porque o Judá tinha dado a autorização para matar, mas o Rúben vendeu. Aquilo poderia ser uma troca de acusações, e José diz: olha, não contendais pelo caminho. Foi uma ordem de autoridade de um irmão mais novo para os mais velhos: não briguem pelo caminho, porque assim como vocês um dia me jogaram numa cisterna e vocês são capazes de fazer um monte de coisa, seriam capazes às vezes de pegar um deles e matar. Não contendais pelo caminho. E quando eles chegam em casa, no verso 25, então subiram do Egito e vieram à terra de Canaã, a Jacó seu pai, e lhe disseram: José ainda vive e é governador de toda a terra do Egito. É uma notícia chocante. O Jacó fica chocado com a notícia. O texto diz que o coração quase parou. E ele ficou como sem palpitar. Nós já ouvimos muitas vezes pessoas que tiveram notícias de alguém da família falecer de repente, e quando recebem a notícia ficarem com falta de ar ou ficar com palpitação. Mas essa história aqui diz que alguém que ficou sabendo de alguém que estava vivo, ficou sem acreditar, e o coração quase parou de bater, porque era quase como que não dá para acreditar. José está vivo. E foi uma reação paralisante. No verso 26, eles disseram: José ainda vive e é governador de toda a terra do Egito. Com isso o coração lhe ficou como sem palpitar, porque não lhes deu crédito. Nós vemos que nessa família há problemas de mentira dos dois lados. Na casa do Jacó, lá dos pais dele, ele já recebeu uma carga enorme de maldição hereditária de mentira, tanto do pai como da mãe. Ele teve que fugir de casa por causa disso. Do lado da esposa do Jacó, ou das esposas das mães dos filhos de Jacó, o Labão, sogro de Jacó, também tinha problema de mentira. Lá os cunhados de Jacó tinham um problema de futrico. Você imagina, toda essa carga foi colocada numa família só. E quantas vezes que esse pai deve ter mentido para os filhos, e quantas vezes os filhos devem ter mentido para o pai. Isso não é nem uma surpresa. Nós sabemos que na casa de mentirosos, uns mentem aos outros. É ou não é? E por isso que, diante de uma situação dessas, a última palavra do 26 é assim: porque não lhes deu crédito, não acreditou, porque era aquela cultura da mentira em casa. Não dá para acreditar. E ainda mais uma história desse tamanho. Esses irmãos que há 22 anos passados voltaram do campo e foram enviando uma túnica talar de mãos em mãos, uma túnica com sangue, até chegar na casa do pai. Esses mesmos irmãos que há 22 anos passados foram os mensageiros da morte,
esses mesmos irmãos agora se tornaram os mensageiros da vida. Tudo começou de mudar quando eles confessaram o pecado, se dobraram diante da verdade e aceitaram uma mudança. Você consegue perceber que pessoas que estão debaixo da mentira, eles se tornam mensageiros da desgraça? Mensageiros da tristeza? Inevitável, não tem como eu dar para alguém algo diferente daquilo que eu tenho. Eu vou dar para o outro aquilo que eu tenho. E eles não conseguiam dar para o pai deles algo diferente do que eles carregavam. Eles carregavam aquele ódio, aquela inveja. Então aquilo chegou para o pai como uma mensagem de tristeza. 22 anos de sofrimento. Mas esses irmãos se tornaram agora portadores da vida, das boas novas, porque algo mudou dentro deles. Amém? Algo mudou dentro deles. E é uma evidência irrefutável. No 27, porém, havendo-lhe eles contado todas as palavras que José lhes falara, e vendo Jacó, seu pai, os carros que José enviara para levá-lo, reviveu-se-lhe o espírito. Aquele homem que durante 22 anos estava morto por causa de uma notícia mentirosa, reviveu-lhe o espírito por causa de uma notícia verdadeira. E as evidências foram necessárias. Foi necessário que José anunciasse, no verso 3, anunciai ao meu pai toda a minha glória, e José mandasse todos aqueles caros e presentes para que o pai acreditasse na história. E a evidência foi irrefutável. Aquele homem que durante vários textos, desde o capítulo 37, só pensava em morrer. Jacó tinha se tornado um homem de corpo vivo e de alma morta. Todas as vezes que tocava na história da sua morte, ele dizia: lamento que terei que descer com as minhas cãs para a sepultura. E triste por causa de José, que já não existe mais. Mas esse homem que antes queria sempre morrer e estava triste, agora diz: reviveu-lhe o espírito. E no 28, e disse Israel. Aqui o texto não fala de Jacó, mas fala de Israel. Quem mudou o nome dele de Jacó para Israel? De enganador para pai da família de Deus, o pai das nações. Deus. Agora não era mais o morto Jacó falando, mas era o vivo Israel revivendo. Basta, ainda vive meu filho José. Irei e o verei antes que eu morra. Para a gente terminar. Onde o pecado é confessado, a verdade volta a reinar. Aonde há pecado retido, a mentira governa. E aonde a mentira governa, sempre vai ter morte. É o mar morto da vida, a mentira. Mas aonde o pecado é confessado, a verdade volta a reinar. E aonde a verdade reina, a vida é verdadeira. Porque aonde a mentira reina, não existe vida verdadeira. Existe mentira. Mas aonde a verdade reina, a vida é verdadeira. Quem é o caminho, a verdade e a vida? É Jesus. Amém. Eu desejo que Deus abençoe você por meio da meditação dessa palavra, e você leva isso para casa, e você rumine durante essa semana em cima daquilo que Deus nos deu nessa noite. Amém? Você pode fechar os teus olhos e orar comigo. Senhor Deus, em nome de Jesus, o Senhor é muito bom, o Senhor é maravilhoso. Como o Senhor dirige a história, como o Senhor faz as coisas serem tão perfeitas. Seu Deus, mesmo José sendo vendido debaixo de ódio e ciúmes, mas o Senhor transformou essa história em uma história de vida. Seu Deus, obrigado, Pai, que o Senhor é um Deus tão maravilhoso para a nossa vida, para a nossa igreja, para a nossa casa, e o Senhor tem feito coisas lindas na nossa vida. Eu quero te agradecer, Deus, por essa palavra que o Senhor tem derramado sobre essa igreja nessa noite. É o pão vivo que desceu do céu. Obrigado, Senhor, pelo teu Espírito
que trabalha em nós, que nos cutuca e que nos leva a conhecer a Tua verdade. Eu te agradeço, Deus, por essa palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém.